Vamos dar continuidade à seção 2.2 do tópico 2 do curso de probabilidade avançada. Aqui a gente vai demonstrar um teorema também de convergência fraca da média amostral para arranjos triangulares, que a gente chama de truncados. Tá? Então, a gente, em geral, usa essa técnica de truncamento quando a gente não necessariamente assume que as variáveis têm primeiro momento. Então, obviamente, quando a gente trunca elas passam a ter todos os momentos que a gente deseja. Então, é o caso que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu vou considerar variáveis x1, xn1 até xnn, tá? Independentes, tá? E eu vou assumir que existe, né, uma sequência bn, tá? Indo para mais infinito, de forma que quando eu trunco a variável em bn, quer dizer, eu pego xnk e multiplico pelo valor, pela indicadora do evento módulo de xnk é menor ou igual a bn, né? Então, nós que quando o módulo de xnk for maior do que bn, essa variável aqui é zero, tá? Então, essa minha nova variável, ela é sempre, né, o módulo dela é sempre menor ou igual a bn, tá? Então, estou truncando ela com bn. Tá? Então, eu assumo que existe essa sequência bn de forma que, né, primeiro, quando eu pego o somatório das probabilidades de xnk ser maior do que bn, isso vai para zero, quando n vai para mais infinito. E quando eu pego a bn, o somatório das x barra, né, das variáveis truncadas, ao quadrado, e divido por bn ao quadrado, isso também vai a zero. Tá? Então, se existe uma sequência que satisfaz isso, então o limite de Sn menos An dividido por Bn converge a zero em probabilidade. Né? Sn é exatamente o somatório das variáveis originais, né? E a n aqui, né, não vai ser a média, porque eu não estou assumindo que elas necessariamente tenham médias finitas, mas vai ser, né, uma espécie de média aproximativa aqui de Sn, tá? Então eu vou pegar o somatório de k igual a 1 até n do valor esperado de xnk barra, né, que é da xnk truncada. Tá bom? Então, esse teorema é útil porque ele está me dizendo que, mesmo sem assumir necessariamente que as variáveis têm primeiro momento, né, eu consigo ter uma noção da ordem, né, de Sn. Né? Então, Sn vai ser da ordem de, né, An, né, de certa forma, né, onde eu tenho um fator de escala aqui dado por Bn. Então, vamos demonstrar esse teorema. Tá? Então, a primeira observação da demonstração desse teorema é que eu posso, em vez de olhar para o Sn, eu posso olhar para Sn barra, né, onde Sn barra é exatamente o somatório das xnk barras, né, das variáveis truncadas. Por quê? Porque quando eu olho para a probabilidade de Sn menos An dividido por Bn ser maior do que ε, eu posso dividir esse evento aqui em duas partes. Né? Eu posso fazer a interseção desse evento com o evento Sn igual a Sn barra, tá? E posso fazer a interseção desse evento também com um complementar dele, quer dizer, Sn diferente de Sn barra. Tá? Então eu posso decompor esse evento em duas partes. Tá? Então, quando Sn for diferente de Sn barra, né, eu tenho essa cota superior para essa probabilidade, e quando eles forem iguais, eu posso simplesmente substituir o Sn aqui pelo Sn barra. Tá? Então, de forma que essa probabilidade, né, é sempre menor ou igual que a probabilidade de Sn ser diferente de Sn barra, mais a probabilidade de Sn barra menos An dividido por Bn ser maior do que y. E por que eu quero fazer isso? Porque, né, pelas hipóteses que eu tenho sobre Bn, né, esse termo aqui vai convergir para zero, então eu só preciso olhar para a convergência desse termo aqui. Tá bom? Então, vamos olhar primeiro, né, para a convergência, né, da Sn barra. Então aqui, né, como as xnk são truncadas, eu posso aplicar, né, o mesmo argumento anterior, aqui, né, no caso seria, né, uma versão do lema 1, só que com uma função quadrática. Né? Então, eu vou ter que essa probabilidade é menor ou igual que a variância de Sn barra dividido por ε ao quadrado, Bn ao quadrado. A variância de Sn é o somatório, né, como as xnk são assumidamente independentes, então isso aqui vai dar o somatório das variâncias de xnk, dividido pelo mesmo fator, né, e a variância de xnk é sempre menor ou igual que o valor esperado,
xnk ao quadrado, né? E por hipótese, essa razão aqui vai para zero quando n vai para mais infinito. Portanto, esse termo aqui vai para zero quando n vai para mais infinito. Quer dizer, assintoticamente, Sn barra, né, se aproxima de AN numa escala Bn. Então, agora o que falta é só olhar esse outro termo. Né? Só que esse outro termo, né, também a gente vai, né, limitar isso aqui superiormente pela probabilidade, né, de que existe um K, né, entre 1 e N, tal que xnk é diferente de xnk barra. Né? Note que, né, essa probabilidade é menor ou igual que a soma dessas probabilidades, né, simplesmente pela cota da união, né, que a probabilidade da união é menor ou igual que a soma das probabilidades dos eventos envolvidos, né, e por hipótese, novamente, né, xnk ser diferente de xnk é sempre menor ou igual que a probabilidade de xnk ser maior do que Bn. Tá? E por hipótese, isso aqui também vai para zero. Então, essa probabilidade também vai para zero, quando n vai para mais infinito. Né? E o que conclui a demonstração do teorema. Então, a gente vai ver como esse teorema é útil também para, na verdade, demonstrar as leis fracas clássicas. Né? Então, a primeira delas é, né, se eu tiver uma sequência de variáveis e IDs, né, e aqui novamente eu não estou assumindo que elas têm primeiro momento finito, mas que a cauda delas, né, a distribuição delas tem uma cauda que decai como 1 sobre x, né, quer dizer, decai mais rapidamente do que 1 sobre x. Né? Então, se eu definir μn como o valor esperado de x1 truncado em n, tá? Então Sn dividido por n menos μn converge a zero em probabilidade. Tá bom? É uma observação, né, que essa condição também é necessária para que haja convergência da média mostral, mas a gente não vai mostrar essa parte da necessidade. Tá? Vai mostrar a suficiência, e a suficiência de fato segue do teorema 3. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Né? Minhas xnks vão ser as variáveis xn, tá? O meu bn vai ser igual a n. Tá? Então, por hipótese, né, quando eu calculo esse somatório, eu vou obter o quê? Né? Como o xnk não depende do k, né, isso aqui vai dar n vezes a probabilidade do módulo de xn ser maior do que bn, né? E as xn também, a distribuição não depende do n, então isso aqui é exatamente n vezes a probabilidade de x1 ser maior do que n, e por hipótese, né, isso aqui converge para zero quando n vai para mais infinito. Tá, então, se eu pegar bn igual a n, a primeira parte está satisfeita, agora eu tenho que, né, verificar a segunda, que é o quê? Né? Que o somatório de k igual a 1 tem, né, de valor esperado, xnk ao quadrado truncado, né? Que isso também vai para zero, né, quando eu divido por n ao quadrado. Tá. Então, a primeira observação é que, né, novamente, como isso não depende de k, isso aqui vai dar n vezes x1 ao quadrado, né, barra, né, dividido por n, né, então esse n que está aqui vai cortar com um quadrado aqui, então simplesmente eu vou ter que mostrar que o valor esperado de x1 barra ao quadrado dividido por n vai para zero quando n vai para mais infinito. Né. Observe que quando eu faço o truncamento, então eu coloco barra aqui, na verdade eu, né, induzo uma dependência em n aqui também. Tá? Então esse valor esperado aqui, a princípio, também depende de n. Tá? Ele não é um valor fixo. Tá? Então a gente vai ver isso na demonstração de verdade, né? Porque quando eu calculo o valor esperado de x1 barra ao quadrado, né? O que eu estou calculando? O valor esperado de x1 original ao quadrado, né, vezes a indicadora do módulo de x1 ser menor ou igual que n. Então, observe que essa variável aqui, né, x1 ao quadrado vezes esse indicador é sempre menor ou igual que o quê? X1 ao quadrado, mínimo com n, né, elevado... Opa, aqui está... Na verdade, esse quadrado aqui não precisa, né? Eu vou apagar esse quadrado aqui. Então, eu tenho que isso aqui é o valor esperado do que? De x1 mínimo com n, tudo isso ao quadrado. Então, não, esse quadrado aqui tem que tirar, tá? Esse que está aqui em x1, só esse quadrado aqui que existe. E esse valor esperado, né, é o que? Simplesmente a integral de zero a infinito, né, de 2 vezes y vezes a probabilidade do que? Do módulo de x1 mínimo com n ser maior do que y dy. E como essa probabilidade, quando y é maior do que n, essa probabilidade é zero, porque x1 mínimo com n é sempre menor ou igual que n. Tá? Então essa probabilidade é zero, então isso aqui, essa integral da integral simplesmente de 0 a n, desse valor aqui. Tá? Então, voltando ao valor esperado de x1 barra ao quadrado, dividido por n, isso aqui vai ser menor ou igual do que 1 sobre n, né, vezes o que a gente acabou de
né, calcular aqui. Então vai dar 1 sobre n, integral de 0 a n de 2y, vezes a probabilidade de módulo de x1 ser maior do que y dy. Bom, e agora, né? Se eu olhar para a função g de y, 2 vezes y, vezes a probabilidade de x1, módulo de x1 ser maior do que y, tá? Primeira observação é que essa função, ela é uma função sempre maior ou igual que 0 e menor ou igual que 2y, né? Porque essa probabilidade é sempre menor ou igual que 1. E por hipótese, novamente, ela vai para zero quando y vai para mais infinito. Tá? Portanto, como né, isso implica que necessariamente o supremo dessa função, né, para todos os valores de y possíveis em R, é finito. Tá? Então, por que eu quero ver isso? Né? Porque quando eu escrevo, né, novamente, esse valor esperado aqui dividido por n, eu obtenho, né, 1 sobre n integral de 0 a n de g de y, e isso aqui eu posso pensar que eu estou fazendo uma mudança de variáveis aqui. Né? Então, se eu chamar de gn de z igual a g de n vezes y, desculpa, aqui é gn de g de n vezes z, né, no caso, tá, não y. Então, isso aqui vai dar, né, 1 sobre n vezes essa integral aqui, de 0 a n, né, dá exatamente, né, a integral de 0 a 1 de gn de z dz. Tá? E agora, né, o que acontece? Né, quando n vai para mais infinito, né, gn de z vai para zero, porque g de y vai para zero, quando y vai para mais infinito. E essa função aqui, g de n, ela é limitada. Né? O supremo aqui é limitado de g, então g de n também é limitada. Portanto, eu tenho uma função que pontualmente converge para zero, né? Uma sequência de funções que pontualmente convergem para zero. Essa sequência é uniformemente limitada. Então eu posso usar o teorema de convergência dominado, ou até mesmo o teorema de convergência limitada, para concluir, né, que essa integral aqui, né, integral de 0 a 1 de n de z dz, vai para zero, portanto, né, o valor esperado de x1, ou xn, né, ao quadrado barra, dividido por n, também vai para zero, quando n vai para mais infinito. Tá? Daí a gente conclui a prova do lema 2. Bom, e daí? Né? E daí a gente tem, né, a lei fraca, que eu posso chamar de L1, né, porque eu estou assumindo o primeiro momento finito. Tá? Então, talvez não seja muito correto, né, chamar isso de L1, mas eu estou aqui botando o L1, chamando a atenção do L1, porque eu estou assumindo, né, somente o primeiro momento finito, né, que se eu tiver variáveis aleatórias e idês com o primeiro momento finito, então a média mostral converge em probabilidade para mim. A gente vai ver um teorema que é a lei forte, no caso, né, de Kolmogorov, mas na verdade é mais forte do que isso, que a gente sabe que convergência quase certa implica convergência em probabilidade. Mas, bom, esse corolário 1 segue, de fato, do teorema anterior. Tá? Então, vou deixar para os estudantes verificarem, tá, isso, né, mas basicamente você vai usar, né, o teorema anterior para, né, se você tiver uma sequência de variáveis que satisfaz isso aqui, né, então certamente x vezes a probabilidade de módulo de x ser maior do que x vai para zero, né? Então, em vez de ter, né, então o teorema vai te dar a convergência de Sn menos o mu n, né, onde o mu n vai ser o valor esperado da variável truncada. E aí você tem que ver, né, que mu n, quando n vai para mais infinito, converge para mi, para mu ou mi, sei lá, sempre confundo, né? Mas vamos lá. Então, você vai ter que Sn menos mi n converge para, né, dividido por n converge para zero, e mi n converge para mi, né? Portanto, Sn dividido por n também converge para mi. Não. Então, para terminar aqui, eu vou dar na verdade, em vez de dar um exemplo, eu vou dar um contra-exemplo. Tá? Então, um contra-exemplo conhecido, se eu considerar uma variável com distribuição, uma sequência de variáveis aleatórias e com distribuição de Cauchy, tá? Que é exatamente dada por essa fórmula aqui. Tá? Então, quando você pega, né, a probabilidade do módulo de x1 ser maior do que x, tá, você vai ter um cálculo de uma integral aqui, que não é muito difícil ver, né, que como você tem 1 sobre, essencialmente, t ao quadrado, né, 1 mais t ao quadrado, o de x é mais infinito, isso aqui dá algo da ordem de 1 sobre x, tá? Então, quando eu faço x vezes essa probabilidade, eu obtenho algo que não vai para zero quando x vai para mais infinito. Tá? E, de fato, você tem aqui, né, que
né, a distribuição de Cauchy, ela tem essa propriedade bem peculiar, né, que quando eu pego a média amostral, né, e olho a distribuição da média amostral, eu continuo tendo a mesma distribuição da variável original x1, isso para todo n. Então, particular, né, Sn dividido por n não pode convergir quando n vai para mais infinito para um valor determinístico, né, porque isso aqui para todo n vai ser uma variável aleatória com uma distribuição bem conhecida. Tá? Então aqui a gente encerra a seção 2.2.